Os discípulos andavam com Jesus e o observavam o tempo todo. Jesus estava em constante oração. Um dia chegaram para ele e falou: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus prontamente os atendeu. Jesus ensinou uma oração que, se obedecermos verdadeiramente os princípios que ele nos deixou através dessa oração, com certeza a nossa vida vai mudar totalmente. E eu convido você a pensar comigo sobre essa oração agora nos próximos minutos. O capítulo 11 do livro de Lucas relata que Jesus estava num certo lugar orando e quando ele terminou sua oração, os discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E então Jesus disse-lhe: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Essa oração, se formos prestar atenção aos princípios, nós vamos ter maior entendimento. Jesus não quer que tenhamos apenas repetições de palavra. As nossas palavras têm que ser conduzidas por um pensamento e tem que ter sentimento. Nós temos que ter certeza daquilo que estamos pedindo ao Senhor. Mas aqui ele nos ensina 3 princípios poderosos que devemos aplicar à nossa vida. Jesus, nesta oração, permite que peçamos 3 pedidos em nosso favor. O primeiro se refere ao nosso tempo presente. Então ele diz: dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Jesus quer que oramos pelo nosso tempo presente, pelas nossas angústias, pelo nosso dia de hoje, porque o nosso relacionamento com Cristo tem que ser diário. Nós não acumulamos bênçãos e muito menos oração. Todos os dias a nossa oração tem que ser renovada, de acordo com aquilo que estamos passando. Todo dia enfrentamos um gigante diferente. Então Jesus nos ensina a recorrer a Ele para enfrentar as nossas dificuldades diárias. Em seguida, Jesus nos ensina que devemos também orar pelo nosso tempo passado. Mas como eu vou orar se a palavra diz que aquilo que passou já ficou para trás, eis que tudo novo se faz? Mas, e as mágoas que sofremos no tempo passado? Jesus nos ensina que devemos orar por aqueles que um dia nos magoou, por aqueles que um dia nos prejudicou, e orar por nós que ficamos tão magoados. Nós devemos sim lembrar daquilo que aconteceu e orarmos: Senhor, cura-me daquilo que aconteceu. Ainda Jesus nos ensina a orar pelo nosso futuro. Mas a maioria das pessoas, quando ora relativamente ao futuro, geralmente pede um bom casamento, um emprego, condições financeiras para pagar a escola dos filhos. Mas aqui Jesus nos dá outra direção. Ele diz: não nos deixe cair em tentação. Quando nos referimos ao futuro, nós devemos orar dessa forma: Senhor, não permita que eu peque. Me ajuda, Senhor, a fugir das tentações. Esse deve ser o nosso maior temor, temor de não cair em pecado. Mas logo em seguida, após Jesus ensinar a oração, ele diz: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, bateis e abrir-se-vos-á. Jesus nos ensina aqui a sermos perseverantes. Após ele ensinar a nossa oração, ele quer que sejamos perseverantes em oração. Buscai, batei, insisti, perseverem em oração. E logo em seguida ele fala: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus nos orienta aqui e nos mostra a sua fidelidade. Após orarmos corretamente, após perseverarmos em oração, Jesus mostra que Ele é fiel. A nossa caminhada com Deus não permite retrocesso. João 6 diz: a nossa caminhada com Deus não permite volta.
Eu costumo dizer que caminhar com Deus é um caminho sem volta. Porque em João 6,68 está escrito: a quem iremos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então nós devemos perseverar em oração, buscar em Deus, porque Ele é fiel e justo para nos socorrer em todas as nossas dificuldades. Que você venha hoje meditar seriamente no capítulo 11 do livro de Lucas e entender a importância de orar, de perseverar, que com certeza nós vamos ver a fidelidade de Deus na nossa vida. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr.